Conosco. Se você está com a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. No versículo 1. Vamos fazer a leitura. Jeremias 18, verso 1. O Senhor vai falar conosco. Está escrito assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que estava formando nas suas mãos estragou-se. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo à comunidade de Israel: será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro... Só um minuto. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, a comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado e despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então eu vou me arrepender e não vou trazer desgraça que eu tinha planejado sobre ela. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo, e não me obedecer, então eu me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém que assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, convertam-se cada um do seu próprio mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do nosso próprio coração. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessas. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano de suas encostas rochosas? Poderão parar de fluir suas águas frias, vindas de lugares distantes? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim. Queimam incenso a ídolos inúteis que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas antigas veredas, para que andem em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanente zombaria. Todos os que por ela passarem ficarão chocados e balançarão a cabeça. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos, fala conosco nesse dia. A sua palavra é muito importante para nós. A sua palavra, ela na verdade é o que vai nos dar o combustível, a direção, é que vai nos dar todo o alimento, o entusiasmo, a alegria que nós precisamos para continuar a nossa jornada. E nós te pedimos, fala conosco nessa noite por meio da sua palavra. Ela é uma semente poderosa que plantada em nós gera conhecimento, sabedoria, discernimento. A sua palavra é poderosa para fazer muitas coisas. E nós queremos que a sua vontade se cumpra em nós. É por isso que nós estamos diante do texto sagrado pedindo, fala conosco, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Usa-nos, ó Deus, para a glória do teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Jeremias ele é conhecido por ser um dos profetas maiores. A Bíblia tem 4 homens que são chamados de profetas maiores, justamente porque foram homens que tiveram um ministério longo. Eles profetizaram por mais de 30 anos em Israel. Um deles é Jeremias, outro é Isaías, outro é Daniel, outro é Ezequiel. Esses 4 são os profetas maiores. A Bíblia, no Antigo Testamento, vai ter outros 16 profetas que são chamados de profetas menores, homens que profetizaram por menos tempo ali na história de Israel. Além dessas duas divisões, profetas maiores e profetas menores,
O Antigo Testamento tem os 5 primeiros livros, que são o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, e também existe a divisão dos livros poéticos, que foram os livros ali escritos por Salomão, acrescentando o livro de Jó. Pois bem, esse homem, Jeremias, ele foi muito importante para a história de Israel, porque as suas palavras, elas foram contundentes, e ele viveu numa época muito importante da história, que foi na época em que o povo de Israel foi preso pela Babilônia, e eles foram retirados da terra deles, e eles foram levados como escravos. Foi uma época muito triste, uma época negra na história de Israel, e essa história é contada várias vezes nas Escrituras. E o próprio Jeremias, ele foi o homem que profetizou essas palavras que foram tão doídas no coração do povo de Israel, e inclusive o povo de Israel tratou Jeremias como inimigo por causa dessa profecia, porque ele disse que o povo ia ficar 70 anos preso na Babilônia, e só depois dos 70 anos é que Deus iria tirar eles de lá, porque ia ouvir a oração deles, de todo o sofrimento que eles estavam passando. Depois que ele profetizou isso, ele foi jogado, por exemplo, dentro de um lamaçal, e ele passou mais de semanas, né, dentro de um poço cheio de lama. Ele foi preso também num calabouço, ficou lá um tempão também, sendo sustentado com pão que davam para ele de forma escondida. Jeremias sofreu muito, porque todas as profecias dele, né, elas não vieram a se cumprir em vida. Ele foi um homem que sofreu, profetizou, viu muita gente contra ele, mas ele não foi estabelecido depois como um grande profeta. Ele morreu sem ver as profecias dele se cumprirem. Então, parece triste a história dele. E ele foi um rapaz que não foi chamado por Deus já quando ele era adulto. O texto sagrado diz que ele tinha 8 anos quando o Senhor falou com ele. E Deus disse assim a ele: Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu te escolhi e te separei e te dei para que você seja profeta entre as nações. E ele disse: Senhor, quem sou eu? Eu ainda sou uma criança, né? E aí o Senhor diz: assim como essa vara de amendoeira que os seus olhos veem agora, assim também será o seu chamado como profeta. As palavras que eu colocar na sua boca vão ser as palavras que você vai falar. Então esse é o homem que escreve, né, esse texto que a gente leu, que é um texto bonito e um texto conhecido, onde ele vai, por meio de uma metáfora, começar dizendo que Deus, ele é como o oleiro e nós somos como o barro nas mãos de Deus. E ele vai falar, então, que nós estamos continuamente nas mãos de Deus e Deus está continuamente trabalhando nas nossas vidas. O que ele quer deixar claro, né, nesse momento, pensa que era um momento de sofrimento para Israel, um momento de dificuldade para Israel. O que ele quer deixar claro é que, mesmo que seja um momento de sofrimento e dificuldade, olha, o povo ainda estava na mão de Deus, certo? Por quê? Porque Deus, ele é o oleiro. E o povo de Deus é o quê? É o barro. Inclusive, isso aqui você pode voltar lá no princípio, né? Que Deus, a Bíblia diz que Deus pegou o do pó da terra, do barro da terra, para criar o homem e a mulher, né? A princípio, Adão. Então você vai entender que mesmo na dificuldade, Deus está sempre com a mão sobre nós. Aqui, então, o chamado de Jeremias é para que a gente entenda que Deus, ele é soberano e que ele continua trabalhando, mesmo quando as coisas estão difíceis para nós. Então, é difícil, eu sei, da gente pegar essa verdade, porque mentalmente, pensando sobre isso, a gente até consegue, eu sei, Deus está trabalhando na minha vida. Mas a grande questão é a gente orar sobre isso, para que isso desça no nosso coração. Desça no nosso coração a ponto de realmente a gente entender, nos momentos difíceis, que Deus está trabalhando. Que ele literalmente está trabalhando, não é um chavão, sabe? Não é simplesmente uma palavra para consolar você no sentido assim, sabe, aquelas palavras que todo mundo fala, né? Quando alguém perde alguma coisa,
Não, você vai vencer, todo mundo é assim, isso é um jogo. Então, não é isso, né? Falar que Deus está no controle não é falar um chavão qualquer, né? Deus, ele está dizendo, né? Olha, o que Deus fez é o seguinte, para você entender melhor. Deus falou assim, Jeremias, vai até a casa do oleiro. O que é a casa do oleiro? É o homem que faz vasos. Jeremias, ele era um homem e ele literalmente ele foi até um lugar que se fazia vasos. E aí ele começou a olhar para aquele homem fazendo vasos e Deus falou com ele, né? Falou com ele, dentro da cabeça e do coração dele, falou, Jeremias, está vendo esse homem? Do mesmo jeito que a mão dele está pegada nesse barro, essas mãos aí são como as minhas mãos. Entende? Olha como que Deus fala, né? Deus falou com os profetas várias vezes dessa forma. Vou te dar exemplos. E aí ele diz assim, agora olha para o barro. Está vendo o barro? O barro está se endurecendo nas mãos do oleiro. Ó, o oleiro faz o que ele quiser com esse barro aí. Se ele quiser amassar, se ele quiser tentar contornar. E o barro são vocês. Vocês, o povo. Né? E ele vai falar mais algumas coisas sobre isso. Então, a gente precisa, sabe? A gente precisa muito colocar no nosso coração que Deus realmente está trabalhando na nossa vida. Sabe? É o que eu tentei colocar hoje. Algumas pessoas podem até ter lido, mas de fato, assim como você não precisa de forma alguma parar agora para ficar preocupado em como o seu fígado está agindo, como o seu intestino, como os seus rins, como o seu coração, como o seu cérebro, os comandos que o seu cérebro está dando agora dentro de si mesmo. Assim como você não precisa ficar pensando como tudo isso está acontecendo e não precisa ficar ligando botões para que tudo possa ser sincronizado, assim é Deus. Deus está trabalhando na nossa vida assim que a gente veja. Né? Assim como o coração está pulsando e a gente nem sabe como isso está acontecendo exatamente, Deus está trabalhando. Assim como a gente nem consegue entender como Deus nos faz enxergar nesse momento, né, todos os jogos que existem por detrás do olho humano, da íris do olho humano, todas essas coisas, Deus é assim. Ele trabalha sem que você nem imagine que Ele está trabalhando. Eu quero que você entenda isso, porque é o que acontece quando a gente se põe a dormir, certo? Todo o nosso corpo, ele tem um trabalho, ele continua fazendo um trabalho, né, de recuperação, de regeneração, que é incrível. E nós simplesmente estamos o quê? Dormindo. Nenhuma tecla foi a gente não está fazendo nada, né? Então Deus está trabalhando. Deus está com as mãos sobre nós. Deus, ele é soberano. E você pode acreditar nisso de todo o seu coração, com todo o seu coração, porque ele é maravilhoso. Pois bem, como isso aqui que eu disse, Deus com a mão no barro, né? Você vai ver, por exemplo, outro profeta maior, que foi Ezequiel. Chegou uma época em que Deus iria tirar de Israel aquilo que eles mais amavam, que era a riqueza. Porque eles perderam todo o amor pela família, por Deus, só queriam saber de riquezas. E aí Deus falou com o profeta Ezequiel e diz assim, Ezequiel, eu vou fazer uma coisa em Israel. Deus disse assim, eu vou tirar, Ezequiel, da sua vida, a menina dos teus olhos. Deus falou para Ezequiel isso. O que isso quer dizer? Deus falou para ele depois, olha, a sua esposa vai vir a falecer. Assim como o seu coração vai sentir uma dor muito forte, porque você ama ela mais do que tudo, essa é a mesma dor que eu vou fazer o povo de Israel sentir, porque eu vou tirar o dinheiro deles. E eles amam tanto o dinheiro, que é essa dor que eles vão sentir. Deus falou com ele ali, desse jeito. Você vai ver, por exemplo, também outro profeta maior que foi Isaías. Deus disse para ele que ele deveria pegar um cinto e enterrar aquele cinto, certo? E depois de um tempo ir lá e desenterrar e ver como é que o cinto estava. Ele foi, enterrou o cinto, passou um tempo, foi lá, desenterrou. Deus disse, pega o cinto, certo? E amarra e sai pela cidade. Ia ser vergonha, porque o cinto não tinha mais a capacidade, certo? As fibras necessárias, o cinto não tinha mais condições, certo? De sustentar o corpo humano, de sustentar a roupa humana
e, no caso, se ele andasse com aquele cinto, iria cair e a nudez dele ia ficar exposta sobre Israel. Deus disse, é isso o que o povo faz. Eles estão andando nus, porque eles não me querem. Eles estão andando sozinhos, estão nus e não conseguem entender. O que eu estou falando para você fazer é só para você entender o que está acontecendo. Então, assim, Deus ele falava muito com os profetas e fazia os profetas passarem por coisas que Deus estava sentindo, para que o profeta pudesse transmitir a mensagem, não só com a boca, mas que o profeta fosse a mensagem viva. Por isso eles são chamados, né? Eles são testemunhas de Deus. Os apóstolos são testemunhas de Deus. Então a gente precisa entender isso, que existem certos tipos de coisa que a gente não precisa passar. A gente pode olhar e entender que a gente pode viver além disso. Então o Senhor falou com ele essas coisas, falou para ele que ali, né, ele era o barro, mandou ele descer lá para casa do oleiro, mostrou o barro, e aí mostrou para Jeremias, no versículo 4, que o quê? Que o barro se desmanchou. O barro é o povo de Israel. E aí o que acontece? Aí Deus foi e perguntou para Jeremias no versículo 6, Jeremias, o barro se desmanchou nas minhas mãos. E aí, eu posso fazer o que eu quero ou não? Porque se eu for lidar com o povo de Israel, nesse momento agora, e eu falar que vou guiar eles para a direita, eles não querem ir, eles estão cheios de opiniões, estão cheios de vontade própria, estão cheios de eu quero isso e aquilo. E aí Deus vai dizer, porventura não sou eu, o Senhor, não é? O oleiro, que guio o meu povo para onde eu quiser? Porventura eu não posso fazer a minha vontade e cumprir ela na vida do meu povo? Na verdade, Deus está dizendo assim, olha, eu controlo, eu guio, eu sou soberano, eu sou o pai desse povo. Aí na hora que eles pedem coisas boas e eu vou botar eles na direção certa, eles ficam cheios de opiniões e ficam guerreando comigo. E aí nunca dá para esse povo ser construído da forma que Deus quer, porque sempre que Deus vai construir, o barro se endurece, acaba trincando, Deus tem que o quê? Derrubar tudo e fazer tudo novamente. Então assim, é isso que acontece na vida de muitos cristãos hoje em dia. Não é? Deus começa a construir situações na nossa vida, começa a trazer desenvolvimento, só que chega em certas áreas do nosso coração, em que a gente idolatra, a gente vê a mão, Deus colocando a mão, e a gente começa a se endurecer e dizer aqui o Senhor não vai tocar, aqui Deus vai mexer, que ninguém mexe nisso aqui, e aí o Senhor simplesmente o quê? Ele derruba tudo, retrocede para começar de novo, para ver se a gente entende o negócio. Gente, assim, não dá para discutir com Deus. Deus sabe o que é melhor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele é que está com a mão sobre nós. Quem somos nós para dizer porque Deus está fazendo assim? Ele faz do melhor jeito. Ele faz da melhor forma possível. E é o que ele estava tentando dizer para o povo de Israel. Eu estou fazendo da melhor forma possível. Mas o povo estava o quê? Lutando contra o Senhor. Então, eu quero realmente que você pegue essa mensagem aqui. Quem não entende que Deus é soberano, automaticamente entra em guerra contra Deus em algum momento. E entrar em guerra contra Deus é isso, é ser derrotado, é ser destruído. Entrar em guerra contra Deus é isso, é você entrar em guerra contra qualquer tipo de verdade. Porque Deus é a verdade, né? Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você entra em conflito com isso, você vai perceber que não tem como você vencer essa situação. Um exemplo, existem hoje em dia vários tipos de movimentos que tentam transformar coisas que são erradas em coisas certas. Não sei se vocês viram, mas pegaram no Brasil, na semana passada, inclusive estava monitorado pela Interpol, certo? Uma equipe, uma quadrilha de tecnologia na internet que vendia vídeos pornográficos com crianças, né? Pederastia, pedofilia, certo? Aí o que acontece? A polícia ficou assim, chocada porque o líder dessa quadrilha, que era mundialmente procurada e rica, era um garoto de 16 anos do Recife.
Ele está impressionado com o nível da capacidade dele com tecnologia, de mexer com tecnologia, mas de saber que um cara de 16 anos, ele liderava uma equipe gigantesca e que tinha já ganhado já milhões já de dólares mexendo com isso. O que eu quero te dizer? Presta atenção nisso. Se você hoje começar a tentar procurar na internet, você vai começar a ver páginas de pessoas que começam a dizer que a pedofilia não é um crime. A pedofilia é uma forma de amor diferente. E aí eles vão começar a querer minimizar as coisas, né? Vão minimizar situações, e aquilo ali tudo, certo, vai sendo dissolvido, as palavras vão sendo mudadas de forma bem sutil, a ponto depois das coisas serem normais. Por exemplo, lá em Amsterdã, na Holanda, já se aceita um casamento entre um ser humano e um animal. Você pode assinar um contrato e se casar com um animal. Existem pessoas casadas na Holanda com um cachorro, casadas literalmente. E isso tudo eles consideram o quê? Liberdade. Eles consideram isso um avanço, né? Consideram isso uma libertação que a sociedade está dando para as pessoas, para elas poderem ser como elas querem, amar quem elas quiserem, amar com a força que elas quiserem. Mas é aí que a gente precisa entender, aquilo que Deus falou que é verdade, ninguém pode quebrar isso. É o que a gente disse, a palavra de Deus, por exemplo, diz que casamento é só entre um homem e uma mulher, e sexo abençoado é dentro do casamento, não adianta, você pode tentar ir da esquerda para a direita, para frente, para trás, você só vai se autodestruir em qualquer tipo de relacionamento que você tiver fora disso. Pode ser adultério, pode ser homossexualismo, pode ser a fornicação, que é o sexo entre duas pessoas que não têm compromisso nenhuma com a outra. Pode ser a própria prostituição, a pessoa vai numa festa com qualquer um e qualquer tipo de tentativa é simplesmente um pequeno alívio que o ser humano tenta soltar para a sua própria vida e que na verdade só traz destruição. Não traz nada de bom, não traz nada que traga construção. E aí Deus vai batendo nisso, dizendo que isso é errado, mas o ser humano continua trazendo isso para a sua vida e não entende porque as coisas não dão certo no final. Deus, então, ele está dizendo para esse povo precisava largar a rebeldia. Gente, eles estavam sendo escravizados e não largavam o pecado. E aí Deus começou a falar, olha, o que eu quero que você fale para eles, Jeremias, que eles estão pecando. Se eles não mudar o caminho deles, eu realmente vou arrebentá-los. Eu vou fazer com que eles sejam punidos, porque o pecado tem as suas consequências. Isso está escrito em toda a palavra de Deus. E aí Deus ainda faz questão de dizer, todavia, se eles se arrependerem, eu vou os abençoar. Esse é o Deus que a gente serve, um Deus maravilhoso, que nos dá a oportunidade de a gente repensar caminhos para que Ele possa nos abençoar. Então, assim, não adianta eu me apresentar diante de Deus e pedir para que Ele abençoe o meu pecado. Essa é a coisa que mais acontece hoje em dia, no século 21. As pessoas realmente elas se apresentam diante de Deus e pedem para que Deus possa abençoar pecados, né? As pessoas, por exemplo, elas entram em coisas erradas na vida financeira e elas vão lá e fazem tramóias, quebram princípios, quebram leis, faz um monte de coisa errada e depois elas vão pedir oração, né? Ora para que Deus possa me abençoar nisso aqui que eu estou fazendo. Mas é um erro. Como é que você vai orar para que um erro seja abençoado? A gente já falou sobre isso, né? De uma gangue que sempre que ia estourar a caixa eletrônica ia na igreja e pedir oração para um pastor. A polícia monitorou e tal, porque pegaram um dia eles na porta da igreja. Porque eles iam antes pedir a bênção, né? Eles não falavam que ia estourar o caixa, né? O coitado do pastor não está nem sabendo de nada, né? Então, assim, as pessoas elas estão orando, pedindo para Deus abençoar pecado. E Deus não vai abençoar pecado. Ele continua sendo o quê? O oleiro soberano quer abençoar, mas Ele não vai abençoar a nossa vida de qualquer jeito. Partindo para o final, é interessante, tem uma coisa que é chavão para nós hoje em dia. Esse Jeremias aqui, ele é famoso, talvez por essa frase aqui,
que ele falou no capítulo anterior, que é o 17. Né? Inclusive é mal interpretado pela maioria das pessoas. No capítulo 17, no versículo 5, ele disse assim, quando ele estava falando com o povo de Israel, e o povo de Israel não buscava a Deus, e ele estava lá dizendo, nós precisamos orar, buscar o Senhor. E aí Jeremias foi e soltou essas palavras. Ele disse assim, povo de Israel, maldito é o homem que confia no homem, e que faz do braço carnal a sua força. Sabe o que isso quer dizer? Ele não disse que maldito é o homem que confia no homem, no sentido de maldito é você se você confiar na pessoa que está do seu lado. Ele disse, maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço carnal a sua força. O que é o braço carnal? É a sua própria opinião. Ele está dizendo assim, ó, maldito será você se você confiar em si mesmo, quando a sua verdade estiver o quê? Fora da verdade de Deus. Então você considera, né, você que é homem, você tem um braço carnal, uma opinião carnal. Era a forma de expressão que o judeu usava. Você diz, isso aqui é bom, Deus diz, isso é mal. Aí você diz, não, mas isso é bom e eu fico com isso. Deus diz, maldito é você. Porque você confia nas suas opiniões e não quê? E não dobra as suas opiniões diante de Deus. Então o texto não está dizendo que maldito é o homem que confia no homem, você olhando para o lado e que você não pode confiar em ninguém. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a perdoar o próximo, a Bíblia nos ensina a andar junto com o próximo, a Bíblia nos ensina a viver com família, como igreja. É óbvio que a gente tem que confiar nas pessoas, mas a gente precisa até ser inteligente. Não é uma confiança que a gente vai idolatrar alguém. Só Deus é digno, né, de todo o nosso ser rendido diante dele. Mas a gente é chamado sim para confiar nas pessoas, né? Obviamente, como eu disse, com toda a sabedoria. Mas aí ele disse isso. E aí 2 versículos depois, no verso 7, ele diz assim, ó, mas bem-aventurado é quem é como uma árvore que é colocada na beira das águas correntes. Seu fruto é dado no tempo certo. E esse fruto, depois que vem, ele vai vir depois de novo e por aí vai. Então, ele vai dizer que o segredo é a gente estar plantado no lugar certo. Ou pegue nas palavras de Deus, fique com elas. Você está plantado no lugar certo, você vai colher, você vai usufruir daquilo ali, Deus vai cuidar de você. Então, ele vai estar dizendo mais ou menos assim, o problema não é a bênção e a maldição, o problema é a posição que você está. E aí no verso 9 ele vai dizer o quê? Maldito o homem que confia no homem. Desculpa, no verso 9 ele vai dizer assim, ó, que mais enganoso é o coração do homem do que todas as coisas. Que a coisa mais corrupta que existe na terra é o coração humano. Então, ele vai dizer que o coração, a posição do coração é a coisa que mais interessa diante de Deus. E que o coração é muito corrupto. E aí no verso 10 ele vai dizer assim, mas eu, Senhor, ele vai Deus dizendo na boca dele, eu, Senhor, sondo, rascunho, esquadrinho e abençoo. Então ele vai dizer, Deus é capaz de posicionar o nosso coração no lugar certo para nos abençoar, a partir do momento que a gente diz, Senhor, eu quero, eu confio no Senhor, faz a sua vontade na minha vida, eu não quero meu coração posicionado no lugar errado. Gente, a gente é mestre em se enganar, em se auto-enganar, sabe? Tem coisas que, sabe, estão claras que está errado, e mesmo assim a gente, né, insiste em querer pensar, eu acho que mudou, acho que essa pessoa agora se transformou, isso aqui. A gente se engana demais e a gente fica perdendo tempo, batendo murro em ponta de faca. Então, para a gente encerrar aqui, o texto vai dizer que Deus ama o povo, mas infelizmente o povo não foi abençoado. Por quê? Porque mesmo Deus sendo soberano, tendo a mão dele sobre nós, o Senhor permite que haja, sim, uma responsabilidade pessoal sobre cada um de tomar, certo, uma decisão de obedecer ou não. Está escrito, você entra pela porta larga ou pela porta estreita. Você segue o caminho da bênção ou o caminho da maldição. E o que eu quero deixar para nós aqui hoje é que se você quiser seguir o caminho da bênção, e se você está tentando seguir por ele e não está dando conta, o Espírito de Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Eu tenho certeza absoluta disso que eu estou te falando, é bíblico. Agora, se você também quiser continuar orando, mas quiser continuar desobedecendo, não tem caminho, não tem salvação para você. Você pode ir em qualquer igreja, você pode abrir qualquer Bíblia, você pode fazer o que for,
Não tem jeito, não tem. Então, é isso que o Senhor está falando através do profeta Jeremias. Jeremias, eu amo esse povo, mas infelizmente eu não vou abençoar, porque eles não querem mudar. Então eles vão ter que passar 70 anos sendo escravizados para que o coração deles amoleça. Aí é que vem aquela famosa frase, porque se não vem pelo amor, vem pela dor. Não é? Isso não é bíblico, mas essa expressão, assim, de forma geral, é que, infelizmente, a maioria das vezes, os nossos olhos só se abrem quando vem dor. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, o pai dele estava vivo, e ele chegou, pai, me dá minha parte na herança. O pai chegou e falou assim, toma. Ele falou, estou indo embora, tchau. Isso é a mesma coisa de quê? Não querer mais saber do pai, de ninguém. Ele pegou a parte dele na herança. A Bíblia diz que ele gastou tudo com festas, com prostitutas, tudo. Até que chegou um dia que ele estava tendo que cuidar de porcos e ele tinha que comer as comidas dos porcos. E o texto diz assim, e ele caiu em si. E ele disse, nossa, na casa do meu pai até os serviçais comem melhor do que eu estou comendo aqui agora. Ele só caiu em si quando acabou o dinheiro, ele só caiu em si quando ele estava tendo que comer comida de porco. Então, esse é o problema. O problema é que a gente só cai, né? A gente só presta atenção quando realmente alguma coisa séria está acontecendo. E não precisa disso. Então, essa vai ser a nossa oração hoje. Jesus, eu não quero sofrer à toa. Jesus, eu não quero tentar sustentar a minha opinião. Jesus, eu quero fazer a sua vontade. Jesus, eu quero, né, estar posicionado na beira das águas correntes. Eu quero que o Senhor, com a sua mão poderosa, faça de mim um vaso. E que esse vaso seja um vaso de honra. A Bíblia diz que existem vasos de honra e vasos de desonra. Os vasos de desonra, eles na verdade só trazem atraso. Mas os de honra são para a glória de Deus usados e são abençoados. Você pode se colocar de pé? Eu sei que a palavra pode ser um pouco pesada, mas eu tenho certeza que essa palavra, quando a gente ora sobre ela, quando a gente posiciona o nosso coração sobre ela, a nossa vida muda, a história da nossa vida é transformada. A palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55, verso 9. Deus sabe muito bem o que Ele está fazendo. Vamos fazer uma oração? Por favor, coloque a sua vida nessa oração. E entenda que se de alguma forma você está precisando de alguma coisa, tudo passa por essa palavra que nós pregamos aqui hoje. Tudo passa pelo conceito de vou obedecer ou não? Vou andar de acordo com a verdade de Deus ou não? A verdade de Deus, ela está explícita. Às vezes a gente pode falar assim, mas eu não sei a verdade de Deus nisso, naquilo. Se preocupe com a verdade de Deus nas partes que você conhece hoje. As que Deus ainda vai te levar a conhecer para amanhã. Hoje é isso. É o que a gente já conhece, mas não está fazendo certo. É o momento de pedir perdão e pedir que a graça de Deus venha sobre nós, nos ajudando a entrar pela porta estreita. Nos ajudando a entrar pelo caminho da bênção e não da maldição. Senhor, nós estamos aqui e nós podemos dizer que é a casa do oleiro. É o lugar que o Senhor nos coloca para nos mostrar que a nossa vida, ela está nas tuas mãos. Quer nós estejamos obedecendo ou não, a nossa vida está na tua mão. O Senhor continua sendo Deus em qualquer ocasião. Todavia, o Senhor que não nos trata como robôs, o Senhor que não é fatalista, o Senhor nos dá uma responsabilidade, que é uma responsabilidade de lidar com o erro. E diante do erro nós podemos aceitá-lo ou não. O nosso desejo nesse dia é derrama sobre nós a graça do Senhor. Nos faz entrar no caminho da obediência. Nos faz entrar no caminho onde o Senhor nos planta no lugar certo, onde a nossa vida dá fruto, onde a nossa vida prospera. Em nome do Senhor Jesus, tire da nossa mente e do nosso coração toda opinião cheia de si, toda opinião orgulhosa, vaidosa, toda opinião que na verdade foge. Nós não estamos falando de nenhuma religiosidade, não é nada disso, não é a opinião dessa igreja. Nós estamos falando de princípios bíblicos
Nós não estamos falando de nenhum tipo de coisa que a gente possa conjecturar. Nós estamos falando daquilo que o Senhor colocou na tua palavra. O Senhor disse que aquele que entra e deixa entrar sobre a sua vida vícios que destroem o seu corpo, estão pecando. Então nós sabemos que tudo aquilo, Senhor Deus, que tem nos destruído, que a gente deixa entrar, nós devemos reter isso. Nós devemos parar com isso. Então essas coisas são sinais claros do que o Senhor quer que a gente faça, que nós queremos fazer. Ó Deus, nos abençoe, nos abençoe. O povo de Israel não foi abençoado porque se endureceram. Nós queremos nos quebrantar hoje na tua presença. Que nessa seja quebrantado diante de ti. Quebrantado para que a gente viva a tua vontade. Muito obrigado e perdoa a dureza do nosso coração. A gente quer acertar, Senhor, mas às vezes a gente mete os pés pelas mãos. Às vezes a gente pensa errado, faz errado, age por ansiedade. Perdoa, Senhor. E nos ajude a ser mais maduros espiritualmente. Ajuda-nos a te amar mais. Ajuda-nos, ó Deus, a não idolatrar coisas humanas. Pai, aceita o nosso louvor nesse momento. No nome de Jesus. E Deus de mim, menos de mim, menos de mim, menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, que ele me constranja com a sua glória, todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, ele apareça, ele me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Glória a Deus, amém? Tá, senta um minutinho, nós já vamos encerrar. Gente, às vezes a gente fala assim, mas é porque é o desejo que a gente tem no coração, sabe? De ver as pessoas abençoadas, e ver elas falando, olha, eu coloquei a palavra de Cristo em ação, eu botei ela na prática e estou vendo Deus abençoar, sabe? Isso é maravilhoso. Então, põe em prática, sabe? Vale a pena. Eu tenho certeza que toda a sua vida vai ser abençoada pelo Senhor, porque seguir Jesus é a melhor coisa que existe. Não é obrigação, não é uma coisa que a gente faz porque a gente não tem escapatória. Não, é a melhor coisa que existe. Ele vai nos direcionar para o melhor lado que tem. Ele é bom, ele é muito bom. Então confie. Se às vezes está difícil confiar, coloca a sua oração assim, sincera diante de Deus e diz, Senhor, eu quero confiar, mas não consigo.
E o Senhor é Deus que gera fé, que dá a fé que a gente precisa no nosso coração. Amém? Eu vou passar para o pastor Jeová só para ele falar das contribuições e a gente já vai encerrar, tá bom? Domingo nós temos a ceia. Eu sei que é feriado, mas vamos ter a ceia e o encontro de casais também. Ele fala dia 17 agora de fevereiro. Amém. Abra sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Ai. Oi? Oi, Luiz. Você tá bom?
Obrigado pela palavra.